Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último episódio de número 12 do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje falaremos da doença causada pelo vírus Ebola. Também eu fiz uma lista rápida com 5 curiosidades microbianas para a gente conhecer um pouco mais sobre esses seres fantásticos. E para fechar com chave de ouro, quero que você saia dessa experiência consciente, se é que ainda não está, de que apesar de tudo, nós não conseguiríamos viver sem os micróbios. Micróbio não tem medo de nada. Micróbio não tem medo de nada. Micróbio! A história de hoje começa na África. 2 cidades na mata do Sudão testemunharam algo diferente na sua rotina em 1976. Um trabalhador teve dores no corpo, dor de cabeça, indisposição, mal-estar. No início, os sintomas foram relacionados com uma provável gripe, porém o seu estado físico piorou de uma forma assustadora, pois de seus orifícios começaram a sair sangue. E aquela febre inicial, aparentemente inofensiva, transformou-se em uma febre hemorrágica. Mais gente lá perto nessas cidades também ficaram com os mesmos sintomas e essa doença, até então desconhecida, começou a se espalhar logo por ali, pois era muito contagiosa. Ali foram 284 mortes no Sudão. Era comum na época a utilização de agulhas não descartáveis e utilizar essas agulhas de novo em pessoas doentes, em pessoas saudáveis, né? O que espalhou mais ainda o micro-organismo. Somando-se a isso, também tinha o hábito, né, dos parentes prepararem o corpo dos falecidos, tiravam e lavavam o conteúdo intestinal, então isso contaminava mais a galera também, além do consumo de animais silvestres, né, que também era muito comum. Então começou ali uma epidemia por um agente infeccioso até então desconhecido naquela região. Nesse mesmo período, relativamente longe dali, os mesmos sintomas, a mesma coisa começou a acontecer onde fica atualmente a República Federativa do Congo. Ali foram 318 mortos e essa doença atingiu surpreendentes 90% dos doentes que acabaram falecendo, né? Uma mortalidade altíssima. A humanidade, então, não tinha visto nada igual até então, uma infecção que praticamente matava quase todo mundo que ficasse doente, né? Então, passou um tempo, com exceção de alguns novos casos, aparentemente o vírus Ebola parece ter passado. Só que em janeiro de 1995, novamente o vírus ataca na mesma região e essa epidemia apanhou a população de surpresa, porque também não tinha uma infraestrutura hospitalar boa, né? Logo então ela se espalha novamente entre humanos e também macacos, que eles apresentam sintomas muito semelhantes, e daí a partir dali surgiam e recuavam várias e várias epidemias e nada de se descobrir quem que estava causando isso. Ao todo foram cerca de 20 epidemias de Ebola, sendo a que aconteceu agora há pouco, de 2013 a 2016, a pior de todas, com até 11 mil mortes registradas, e a última foi agora há pouco, em 2018, inclusive até agora, matando mais de 3.500 pessoas também lá na África. Bactéria, filha da puta, micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido, decidiu o seguinte, não tem mole pra Covid-19 nem 20 bactéria. O vírus Ebola pertence à família dos filovírus. Sabemos hoje que existem 5 espécies de vírus Ebola, que variam na sua capacidade de causar doença e também na letalidade, sendo a mais letal a espécie Zaire Ebola-vírus, que chega a atingir 80% de letalidade e mortalidade. Então essa diferença entre uma espécie e outra é devido ao seu material genético, que é feito de RNA. Estudos indicam que esses vírus tiveram origem de um vírus ancestral comum que viveu há mais de 2.000 anos. O rio Ebola, ali que é uma fonte vital para aquela região onde inicialmente foi afetada, né? Ele foi o responsável pelo batismo, pelo nome desse micróbio, tá?
O ebola, então, ele causa uma febre hemorrágica, como se fosse uma mega dengue misturada com uma super febre amarela, no pior sentido das palavras, né? Então, no início, o paciente apresenta uma febre, dor de cabeça, dor no corpo, logo evolui para diarreia, vômitos. Geralmente, essa evolução é muito rápida e chega à forma hemorrágica, na qual há falência múltipla dos órgãos e sangramentos internos. A transmissão só acontece depois que a pessoa está aparentando sintomas e se dá por meio de algum contato direto com o sangue, com o tecido, com algum fluido corporal da pessoa contaminada ou de um animal contaminado também, ou ainda a superfície, né, objeto que tem a presença desses vírus. O vírus pode demorar até 21 dias para começar a causar sintomas, tá? E inclusive no sêmen dos sobreviventes, o vírus pode permanecer infectante por mais de 1 ano após a doença, após a pessoa ter se curado, o que caracteriza então também uma fonte de transmissão sexual, né? Ao se curar, a pessoa fica imune, né? Então os sobreviventes ficam imunes à doença, apesar de poder apresentar algumas sequelas. Os animais geralmente contaminados pelo vírus podem ser chimpanzés, gorilas, morcegos gigantes, antílopes, até porco-espinho. Recentemente identificaram os vírus em morcegos, que aparentemente são eles que abrigam, né, esse vírus desde a sua origem. No Brasil, né, ainda bem, não há circulação natural do vírus ebola em animais silvestres. Então, para a maioria das pessoas aqui, o risco de contrair essa doença é muito baixo, a não ser que você visite áreas onde tem surtos, né, de ebola, ou também médicos, né, em trabalho, enfim. Mais de uma vacina estão em estados avançados e esperam alguns trâmites burocráticos para serem comercializadas, o que deve acontecer inclusive em 2020. Mas mesmo assim, muitas doses já foram doadas pelas empresas e já foram aplicadas lá na região da África, né, em alguns pontos estratégicos do continente. Bom, fica o questionamento, né, pessoal, depois de tantos anos que a doença existe e devido à sua alta periculosidade, por que essa vacina, de repente, somente surgiu agora, né, 2019, 2020? Será que tem a ver com o público, né, que ela principalmente atinge? Eca, 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 olha aí a bactéria. Eca, 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 olha aí a bactéria. Umbo, que aí já tem um fungo. Umbo, que aí já tem um fungo. Como é o nosso último episódio, resolvi fazer um combo de 5 curiosidades microbianas rápidas. Então vamos logo para a primeira. Onde você acha que tem mais micróbios? Na privada de um banheiro público ou no seu celular? Pesquisadoras da Unicamp verificaram que existem aproximadamente 23 mil fungos e bactérias vivendo nos celulares. Dentre eles, alguns responsáveis por causar doenças como conjuntivite, intoxicação alimentar, até infecção urinária, respiratória. De acordo com as cientistas, a forma ideal de higienizar os celulares é com álcool isopropílico, que é mais difícil de ser encontrado. O álcool 70, mais comum, ele também é eficaz, só que cuidado, né, para não usar exageradamente e queimar o aparelho e botar a culpa na professora. Tem que umedecer levemente o gás, né, ou um algodão, passar na superfície do aparelho e já finalizar com uma toalha, um papel seco para tirar o excesso. Outra dica, lógico, né, pessoal, é não ficar levando o celular para todo lugar que você vai. Você sabia que alguns cogumelos possuem uma capacidade que a gente chama de ser bioluminescentes? Eles brilham no escuro. Provavelmente isso acontece para eles atraírem insetos que ajudam na sua reprodução, mas ainda pouco se sabe sobre essas propriedades, né? Tem muitos pesquisadores, inclusive no Brasil, estudando a aplicação dessa capacidade na biotecnologia e na medicina. Bonitinhos, né? Qual é o maior ser vivo do mundo, pessoal? Seria um elefante, uma baleia, uma árvore? Nada disso. O maior ser vivo do mundo é um fungo, tá? Da espécie Armillaria solidips. Como todo cogumelo, pessoal, na superfície a gente só consegue ver a parte reprodutiva. Então esse chapéuzinho que a gente vê nas árvores ou em cima do solo é apenas um pedaço do cogumelo que ele está usando para se reproduzir. Mas debaixo da terra, né, ou dentro das árvores,
Esse caso dessa espécie chega a ocupar 880 hectares, é o equivalente a 1.220 campos de futebol. E ele ainda cresce cerca de 1 metro por ano, chegando até quase 4 quilômetros de extensão. Se todos esses cogumelos fossem reunidos e empilhados, pesariam até 31 toneladas. E alguns estudos indicam que ele tenha mais de 2.000 anos. E como que a gente sabe que tudo isso é um ser vivo só, né? Que se trata de um ser vivo? Simples, por exame de DNA. Então eles fizeram vários estudos ao longo de toda essa área, né, que ocupa esse fungo todo, e verificaram que sim, todos eles fazem parte de um ser vivo apenas porque possuem o mesmo DNA. Ele está localizado, esse cogumelo gigante, né, lá no estado norte-americano de Oregon. E ele fica se espalhando pelo chão, então pelo solo, entre as raízes das árvores, matando-as lentamente. Então ele não é nada bonzinho, ele foi responsável por matar muitas e muitas árvores ao longo desse tempo todo. Por isso, ele não é apenas o maior organismo do mundo, mas também o mais mortal. Quando novas espécies são encontradas na natureza, os cientistas precisam descrevê-las, registrá-las, também informar para os outros pesquisadores e para a sociedade que elas existem, que elas foram descobertas, né? E uma recente descoberta científica teve a participação direta de indígenas da Associação de Mulheres Yanomami. Tudo isso está registrado em um livro. E essas pesquisadoras descobriram que o material que as mulheres Yanomami usavam para confeccionar cestas é feito de fungo. Na mitologia Yanomami, os fios desse fungo são os pelos pubianos do espírito da floresta. E por isso, sempre que elas vão coletar, né, esse material, tem que uma líder delas também sempre ficar por perto ali para fazer o meio campo lá com o espírito. Gente, olha que fantástico, né? A utilização desses fungos na cultura de um povo, né? O povo nativo Yanomami, e na ciência, porque isso daí é biotecnologia, né? A última curiosidade, não menos importante, é a homenagem muito justa que pesquisadores lá de Santa Catarina fizeram ao colocar o nome Lactiflus marielli a um lindo cogumelo que eles encontraram e descreveram. Assim como os cogumelos fazem, né, gente? Com certeza a Marielle está presente por meio dos seus muitos esporos espalhados, seus ideais, né, que defendiam a causa das minorias e a justiça. É muito bonita essa homenagem que fizeram, não é verdade? Chamamos de microbioma o conjunto de micróbios que sobrevivem e que habitam o nosso corpo. E saiba que assim como você é único no mundo, o seu microbioma também é, pois ninguém exatamente tem os mesmos micróbios que você. A forma como nascemos, a comida que comemos, os animais de estimação que temos, os medicamentos que tomamos, o estresse que passamos, tudo isso, gente, modifica os nossos micróbios de estimação. Um microbioma, então, saudável é aquele muito diverso, que tem um monte de espécies, uma grande variedade também de micro-organismos diferentes. Então, cada vez mais os estudos, né, estão indicando que esses micróbios afetam muito a nossa saúde física e mental. Se a gente for colocar em porcentagem, nós temos mais porcentagem de células referentes aos micróbios do que as células humanas de fato, né? São cerca de 43% de células humanas e o resto é tudo micróbio. Quando a gente toma, então, pessoal, antibióticos, além da gente matar as bactérias que estão causando a doença, muitas bactérias boas também morrem, tá? Depois disso, o equilíbrio até tende a se restabelecer, só que o uso sem controle do antibiótico, muitas vezes, além de contribuir para a resistência bacteriana, né, também prejudica muito os micróbios que estão no corpo para ajudar a gente.
Os micróbios possuem relação com o nosso sistema imunológico, pois eles produzem substâncias que ativam as regiões ali perto do intestino, que desencadeiam um monte de respostas contra os patógenos, nossa defesa, né? Estudos mostram, então, que a quantidade de bactérias no intestino afeta completamente o nosso comportamento social, a resposta ao estresse, também a predisposição a sofrer de depressão. E essa relação é possível porque existem mais de 100 milhões de neurônios no nosso intestino e eles estão conectados diretamente com o cérebro. Pesquisadores fizeram uma comparação entre pessoas clinicamente deprimidas com saudáveis e verificaram que tem uma diminuição dos micróbios das pessoas deprimidas. Isso também pode ser justificado porque a gente sabe que 90% da serotonina, que é uma molécula relacionada com o bem-estar, né, com a felicidade, 90% dessa molécula é produzida no intestino. Você já passou um aperto diante de uma situação de estresse? Já quando a gente fica nervoso com alguma coisa, né? Não dá aquele frio na barriga e vontade de ir no banheiro? Então, isso tem totalmente a ver com essa relação entre intestino e cérebro. Estudos promissores, mas ainda experimentais, mostraram uma relação entre as condições de obesidade, diabetes, artrite, Alzheimer, síndrome do intestino irritável, autismo, hiperatividade, déficit de atenção e também o mal de Parkinson, com alterações desses micróbios que a gente tem. Isso tudo é muito recente, né, pessoal, esses estudos, só que são muito promissores e eles indicam uma futura terapia, um tratamento mais efetivo para essas doenças, para essas condições, né, em relação aos nossos micróbios. De repente, restaurando os micróbios do bem no nosso corpo, muitas dessas patologias, né, dessas condições possam ser melhoradas e favorecerem, né, daí os seus pacientes, para as pessoas terem uma melhor condição de vida. A dica que fica então é não tomar antibiótico sem prescrição médica, tá? E manter uma dieta saudável, sem exagero, sem radicalismo também, mas que seja rica em fibras, porque os micróbios adoram fibras, e pobres em gordura, tá? Para que eles fiquem bem lá dentro para ajudar a gente. Quem sabe, né, a resposta para vários problemas de saúde não esteja literalmente bem debaixo do nosso umbigo, não é verdade? E eu ficarei imensamente satisfeita se ao menos depois de todos esses episódios você tem em mente que além de nós vivermos e sobrevivermos com os micróbios, nós precisamos muito, né, de muitos deles. Como tudo nessa vida, né, gente, situações, pessoas, trabalho, escola, a própria pandemia, tudo isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ninguém, nada é 100% perfeito, né, com qualidade sempre ou com 100% defeitos. Os micróbios também são assim. E eu espero ter levado o lado mais desconhecido deles, que é o lado bom, pelo menos um pouquinho mais perto de vocês. Um forte abraço para todo mundo e até logo!